E os especialistas reforçam a importância de políticas públicas voltadas para esse problema social. Théo Caio viveu só por 4 anos. O motivo foi parar nas redes sociais. A mãe anunciou que foi ela a autora do crime que tirou a vida do próprio filho. Ana Clara teria utilizado 2 fios que foram encontrados na residência dela para estrangular a criança. Cerca de 1 hora de distância, também na região dos Lagos, em Arraial do Cabo, um homem que confessou ser usuário de drogas ameaçou a mãe de morte usando um facão. Ele foi detido e levado para a delegacia do município. Casos que chamam a atenção pelo cenário: o ambiente familiar. A violência doméstica está presente nos lares brasileiros, com mulheres e crianças sendo vítimas preferenciais dessa violência doméstica. Só que, infelizmente, nessa estatística, a gente também tem crianças vítimas de violência, não só da figura paterna, da figura masculina dentro dessas residências, como também, ocasionalmente, também vítimas da violência materna. Nesse contexto, você tem a questão da saúde mental muito grave, da saúde mental do ponto de vista do adoecimento dessas pessoas, do ponto de vista do uso abusivo de algumas substâncias que potencializam muitas vezes essas crises psiquiátricas. Então esse contexto ele forma aí um coquetel que é extremamente penoso para as crianças. Muitas vezes conflitos familiares, como os que aconteceram na região dos Lagos, acabam na delegacia. Mas, segundo especialistas, essa realidade poderia ser de outra forma, caso a saúde pública estivesse presente, evitando assim mais um caso de polícia. O pequeno Théo, sepultado no cemitério do distrito de Sampaio Corrêa, era do espectro autista. Ele que lutou pela vida, gritando por socorro, mesmo sendo socorrido pelos vizinhos para a unidade de saúde, não resistiu. A mãe, de 26 anos, foi presa em flagrante. Na delegacia, ela decidiu se calar. Nós estamos aguardando o laudo de exame de corpo de delito, que vai dar a causa da morte. E ela foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de homicídio praticado contra menor de 14 anos, que é uma pena que vai de 12 a 30 anos de reclusão. E existe um acasalamento de pena pelo fato dela ser a mãe da criança. As investigações prosseguem com a oitiva de demais testemunhas. Ana Clara faria parte de um grupo de mães de crianças atípicas. Nas redes sociais, a condição de mãe solo gerou comentários sobre a necessidade de apoio da família e do poder público. A gente precisa, sim, olhar para as pessoas de uma maneira diferente, né? Porque algumas pessoas falam que ela já estava dando sinal de que não estava bem. Então, a gente precisa ter esse olhar para as pessoas. Não vamos fazer juízo de valor, nem tecer comentários inadequados. É só muito triste e lamentável o que aconteceu. Está sendo investigado um possível crime de homicídio qualificado. Eventualmente, se for identificado certo distúrbio por parte da investiganda, se ela, no momento do crime, ela não tinha consciência da ilicitude, o processo principal pode ser suspenso e ela sofreu uma medida de segurança, que é a chamada absolvição imprópria. Segundo informações, a criança tinha necessidades especiais e a falta de uma boa rede de apoio, de um suporte do poder público e do conhecimento da mãe para lidar com essas necessidades pode sim ter cooperado para que então tenha engatilhado esse surto psicótico. Esses casos que chegam para a gente, terríveis, mas pensar que a gente precisa de políticas públicas voltadas para a família e para a criança e para o adolescente. É indispensável que a criança com deficiência tenha atendimento correto, que essa mãe tenha atendimento de saúde mental, que a rede de proteção, de fato, seja uma rede que potencialize todas as capacidades dessa família, dessa criança, e não que, através da sua negação ou da sua ausência, potencialize os problemas, potencialize a violência, potencialize a exaustão. A gente precisa proteger a família e as crianças e os adolescentes. A morte de uma criança pode definir o futuro de uma família. Crimes como este poderiam ser evitados, mas depois de cometidos, a sentença deve servir de exemplo. A gente não pode falar em diminuição de pena nesses casos, porque, de fato, por mais que esteja em surto, aí ela deve receber a medida de segurança
que não é como se fosse uma pena, ela ficaria internada num período proporcional como se condenada fosse. Período da condenação, no caso, ela teria um local, né? Como o advogado aí está explicando, um local para que ela ficasse internada, né? Considerando, claro, se confirmar, que é o que ainda vai ser divulgado, se confirmar que realmente ela teve aí esse surto psicótico e que, né, as condições no momento em que aconteceu eram essas. Claro, gente, olha, a gente fica pensando, né? Quando vem um caso como esse, imagina aí você que está em casa agora, vendo essa repercussão, tendo mais detalhes, sabendo aí dessas informações, até mesmo depois, o que aconteceu, né? Quando ela se deu conta do que fez, de como agiu. Pense agora também, esquecendo um pouco aí essa parte que é uma atrocidade, é muito complicado, mas imagina agora a cabeça dessa mulher, como é que não está. A mãe dessa mãe também. Então todo mundo sofre. É um problema, realmente, um problema social que precisa ser visto. Quando um caso como esse, e a gente viu também o usuário de drogas, né, que a própria mãe foi lá, denunciou por injúria, porque não aguentava mais. A gente vê problemas como esses que envolvem questões emocionais, problemas dentro de casa que precisam sim de um olhar especial. E aí eu me recordo que na pandemia isso ficou bastante evidenciado, a questão da saúde mental. Observe que várias pessoas começaram a buscar mais ajuda psicológica, ajuda terapêutica, isso aumentou e está aumentando cada vez mais. Então, é um problema seríssimo que precisa de um olhar, sim, criterioso de todos nós da sociedade, não só os nossos governantes, mas os especialistas dessa área. A gente precisa agir. Precisamos, sim, de uma ação mais efetiva das políticas públicas funcionando, porque quando uma mãe que enfrenta tantas dificuldades, ainda mais quando tem um filho com necessidades especiais e não encontra, né, tem aí o seu atendimento negado, quando não consegue, fica lá naquele desespero, aquela luta, isso precisa também acabar, gente. Não estou querendo justificar a ação dessa mãe, mas esse problema já puxa outras questões. A gente já começa a pensar também no sofrimento, no desespero, naquela necessidade de ter que atender uma criança, de dar assistência. É responsabilidade de quem tem um filho? Sim. Mas precisamos também ter esse amparo.